Olá, sou Evandro Luiz Moreira e eu quero, nessa videoaula, conversar um pouco com você sobre a sua forma de pesquisar, sua postura de pesquisador. Esse é o nosso vídeo, aprendendo a pesquisar, reaprendendo a pesquisar e melhor. Vem comigo aqui, eu quero conversar um pouco com você, repartir um pouco da minha experiência, da minha jornada e com certeza eu espero que você saia dessa videoaula mudando a sua forma de pesquisar e a sua maneira de ser pesquisador. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu entrei numa biblioteca pública. Recentemente, a minha filha pequena de 7 anos pediu isso para mim, que ela gostaria de conhecer uma biblioteca, mas eu me recordo das primeiras pesquisas que eu fiz dentro de uma biblioteca, com aquelas coleções maravilhosas de dicionários, e ainda os trabalhos eram feitos em papel ao maço. Alguns aqui vão entregar a sua idade por saber o que é isso, e você aprender ali a ver os catálogos. Você tinha então toda uma forma de pesquisar, de encontrar isso dentro de uma grande biblioteca. O que hoje nós temos acesso através das redes sociais e da internet segue quase que o mesmo princípio. Na verdade, é o mesmo princípio se formos pensar que tudo isso está indexado, mas eu queria mais do que pensar aqui de repartir com você sobre a forma como essas informações estão organizadas na rede, mas qual a nossa postura como pesquisadores. Eu me lembro desde moleque, desde pequeno, esse espírito, esse desejo de querer aprender, de querer ir além, de querer descobrir a curiosidade e aí você ser estimulado. Eu sou muito privilegiado por ter crescido num lar, numa família, embora meus pais tenham tido muito pouca educação formal, eles investiram muito na formação minha e dos meus irmãos. E, por exemplo, eu lembro de uma coleção de livros que nós tínhamos em casa, que eram 4 livros com um almanaque sobre o mundo, o que, como, porquê e onde. Então eu gostava de pesquisar, de olhar, descobrir, mesmo não entendendo muito aquelas informações que estavam ali. Eu lembro de ter recebido dos meus pais um presente, não lembro se de Natal, que era uma caixa de química e de fazer descobertas. Isso me permitiu, então, desenvolver e estimular, ou seja, a imaginação, a pesquisa, a descoberta, o erro, o acerto. Por isso eu quero, antes de tudo, pedir que você pare para pensar como foi sua infância, como foi o seu processo de lidar com informação, com a descoberta, com curiosidade, com erro e acerto na sua infância. Como que você lida com a imaginação? O quanto que você foi reprimido, o quanto você teve liberdade, quanto você foi estimulado a esse processo. Nós precisamos responder a essa questão da motivação e a busca de resultados quando nós estamos pensando em pesquisa. Por que eu pesquiso? O que eu estou procurando? Que resultado eu estou procurando? Isso tem uma jornada emocional também. O primeiro ponto que eu queria trabalhar com você aqui diz respeito à criatividade. Toda pesquisa, ou seja, às vezes as pessoas não conseguem conectar isso, mas pesquisa e criatividade estão intimamente relacionados. A pesquisa é um processo de trabalho e trabalho duro. O pessoal pensa muitas vezes na pesquisa como você facilitar, né? Então, realmente, nós vamos facilitar no sentido de encontro de informações que nós precisamos. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter menos trabalho. A pesquisa exige muito trabalho. Uma boa pesquisa, assim, como o cozinheiro, ele precisa fazer o preparo, né? Fazer, então, toda uma preparação para a sua arte. A pesquisa faz parte, então, desse processo. Então, e nós precisamos rever também o nosso conceito de criatividade. Muita gente tem apenas esse conceito da criatividade ociosa, isso que aparece de repente, mas isso é apenas uma dimensão e talvez muito pequena do processo criativo.
processo criativo ele é um processo de construção, desconstrução, e por isso que a pesquisa é tão importante e está relacionada com a criatividade, porque nós vamos trabalhar muito, nós vamos ralar muito, nós vamos pesquisar muito, nós vamos ao encontro de muitas informações, para que nesse processo o nosso cérebro ele sempre tende a economizar energia e esforço, lembre-se disso. O seu cérebro vai querer pesquisar sempre menos, ou seja, você precisa pôr o seu cérebro, seja para trabalhar, ele por ele mesmo ele não vai querer pesquisar, ou seja, ele vai querer encontrar o caminho, mas isso de poupar energia tem a ver com nossa evolução, o nosso processo evolutivo, né, e de poupar energia, mas nós precisamos relembrar isso. Eu gosto muito de lembrar um conceito do Howard Gardner, que foi um grande estudioso que estudou a educação, o desenvolvimento humano, e ele que desenvolveu o conceito das múltiplas inteligências, e conectado a isso, ele vai dizer que ninguém é criativo por si só. Nós somos sempre criativos em X. Assim como nós temos múltiplas inteligências, nós temos múltiplas criatividades. Então, cada um de nós temos criatividades diferentes. Então, também você vai pesquisar e vai descobrir criatividade de formas diferentes. Então, assim, existem formas de pesquisa. Aqui nós vamos relacionar a pesquisa com a pesquisa de respeito à rede social e à internet, à web e tudo mais, mas as múltiplas formas de pesquisa, né? Quando você está pesquisando, então desenvolvendo, treinando, isso são formas de pesquisa. Lembre-se, todos nós somos criativos em X, somos criativos de alguma forma, e pesquisar exige trabalho, é trabalho duro, né? Então, se você tem tido dificuldades de pesquisar, então você deveria rever isso. Ou seja, o que te motiva como que o que você espera de resultado da sua forma de pesquisar. Muitas vezes a questão não são as ferramentas, não são os recursos que você tem, mas a sua postura como pesquisador. Falando aqui de ferramentas de pesquisa, então vamos dar o exemplo do Google, né? Então, muitas pessoas elas não têm nem o conhecimento mínimo. É importante você conhecer alguns truques, né? Algumas questões que nós chamamos são os modificadores de pesquisa, os qualificadores de pesquisa, quando, por exemplo, você aprende a usar as aspas, né, que definem algo exato que deve ser procurado, quando você aprende, por exemplo, a usar o asterisco para ampliar essa pesquisa de algo que você não tem certeza, quando você usa, então, por exemplo, o domínio, as próprias ferramentas de pesquisa que hoje já estão separadas, né? Então você tem o Google Lens, as imagens, você consegue pesquisar palavras dentro de uma imagem de modo muito simples hoje, né? Então entender isso é muito importante, você conhecer esses truques, né? Que ajudam muito, né? Você diversificar o seu campo semântico. Então, por exemplo, com palavras diferentes, né? Então, você não precisa necessariamente pôr frases completas, mas diversificar isso. Mas é importante entender o seguinte, existe um algoritmo, né? Existem um processo de ranqueamento. Por exemplo, o Google ele tem mais de 200 fatores de ranqueamento, né? Então, claro que o algoritmo do Google é um mistério, assim, poucos conhecem, nós não temos acesso a isso, mas nós sabemos que todas as informações que estão indexadas, né, na rede mundial de computadores, e agora está muito mais próximo da nossa geração por conta até agora da divulgação e da exploração, né, da inteligência artificial, ou seja, toda essa informação que está indexada, que ela está catalogada, né, assim como antigamente numa biblioteca você tinha isso naquelas gavetas, aqueles armários de ferro, naquelas fichas, né, que as bibliotecárias preparavam. Nós temos as informações hoje, né, então você tem um rastreamento, você tem uma decodificação, inclusive, de palavras que são ditas em vídeo, por exemplo, no YouTube, você tem palavras que aparecem em cenas. As ferramentas hoje, né,
são muito avançadas, né? Mas mais do que ferramentas de pesquisa é você entender o processo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você faz uma pesquisa, os resultados são ranqueados. Não vou nem entrar na questão dos resultados patrocinados, né? Mas os resultados são ranqueados. Então você vai ter, por exemplo, os vídeos mais acessados, né? Então você nunca deveria ficar nas primeiras páginas, porque as primeiras páginas são que as pessoas mais têm visto. Não necessariamente são os melhores resultados ou os resultados que você está procurando. Por isso que pesquisa é trabalho duro. Então, avance as páginas, ou então avance os resultados aí, saia dos mais vistos, saia do que estão aparecendo primeiro. Né? Você pode ter boas informações, você pode garimpar, né? E encontrar resultados e respostas, recursos em sites ou propostas ou vídeos ou artigos que não estão bem ranqueados, mas isso não quer dizer que não sejam bons ou que não tenham aquilo que você precisa. Então, entender isso que é próprio do processo de ranqueamento dos resultados que aparecem para você. Por isso você precisa de tempo, dedique tempo para a pesquisa, se dedique à pesquisa, sua postura de pesquisador. Pesquisa não é algo que a gente faz correndo, a pesquisa não é algo que a gente faz para encurtar o nosso tempo. Pelo contrário, a pesquisa vai exigir mais tempo. Num planejamento, é importante que você inclua isso. Você precisa de tempo como uma etapa de trabalho para pesquisa. O tempo dedicado à pesquisa ele é um custo-benefício muito importante. Então, você precisa aprender a desconfiar dos primeiros resultados, a poder lidar com os logaritmos, algoritmos e todos esses resultados aí. Outra questão importante é que os algoritmos, nós acabamos ficando dentro de uma bolha, né? E eles vão nos dar aquilo que nós queremos, vão nos falar aquilo que nós estamos pesquisando. Então, é importante você sair fora da sua própria caixa, né? Então, é importante você fazer o processo que nós chamamos de divergir, né? Então, pesquise coisas diferentes, pesquise em áreas diferentes, faça o seu algoritmo modificar aí com pesquisas também aleatórias, pesquisas divergentes, algo que antagonize suas próprias posturas, leia questões diferentes, amplie, né, não só apenas o seu campo semântico em termos de termos que você usa na pesquisa, mas aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você... as próprias imagens, quando nós estamos falando aqui da pesquisa de mídia, né, de imagens, para que você tenha um campo cada vez maior, porque a tendência sempre do algoritmo é te dar aquilo que você já tem procurado. E o Einstein já falava isso, nós vamos obter os mesmos resultados se continuarmos fazendo as coisas do mesmo jeito. Então a pesquisa também é isso, nós vamos alcançar resultados diferentes também pesquisando de formas diferentes. Um conceito interessante e uma dica interessante aqui é a ideia de você ter uma caixa de achados e perdidos mental aqui, ou pode até ser uma pasta no computador, ou links que você manda para você mesmo, favoritos, seja da forma, ou papel, do jeito que você organize aí. Mas a ideia é o seguinte, você às vezes está fazendo uma pesquisa e você encontra algo que é interessante para outro projeto. Então avance nisso, aproveite aqueles minutos ali, faça um desvio de rota aí, né? Então, e avance nisso, depois retorne, né? Você vai criando esse conjunto de recursos, né? E vai ensinando a sua mente também a divergir. Né? Se é importante divergir, também o processo da pesquisa ela se concretiza quando nós aprendemos a convergir, ou seja, a maneira que nós expandimos o nosso pensamento, a nossa pesquisa, a nossa área, nossa área de pesquisa, tem um momento que nós precisamos afunilar, precisamos concentrar, nós precisamos filtrar, nós precisamos conectar, precisamos cortar. Então, uma ideia aqui muito semelhante ao processo de brainstorms que a gente
faz o toró de palpites aí, né? Então você precisa começar a cortar, selecionar. Então, esse treino que nós fazemos da nossa mente, da postura de divergir, né? Também é importante treinar a nossa mente para convergir, ou seja, ela começar a selecionar, conectar, juntar ideias, e aqui pegar ganchos. Muito do nosso processo de pesquisa vai ser de estímulo, de pontas e de provocações. Nem sempre nós encontraremos todas as respostas prontas ou completas, mas um bom processo de pesquisa, ele nos estimula, ele faz o nosso cérebro convergir e criar, né, adaptar. Por isso que, assim, você estimular o seu cérebro a ter, então, sempre, né, esse processo de estímulo. Lembrando, naturalmente, o seu cérebro ele tende a economizar energia e poupar esforços, né? Então, provoque sempre o seu cérebro, leia coisas diferentes, assista filmes, seriados diferentes, né? O pessoal fala muito sobre isso, né? De você fazer um caminho para casa diferente, você escovar os dentes com a outra mão, usar talheres com outra mão, né? Então, isso tem a ver com a nossa postura de pesquisadores. Ou seja, nós não somos apenas coletores, não ter apenas uma mente coletora, mas ter uma mente pesquisadora. Você treinar a sua mente para divergir, avançar e convergir, conectar, juntar. Quando você menos vê, você treinou o seu cérebro para esse processo. Por isso que a criatividade ela está intimamente relacionada à pesquisa. Essa pesquisa que é trabalho intenso, é dedicação, é tempo, é mais do que você ter aqui recursos. Eu lembro, por exemplo, dias atrás, percebendo a minha filha pequena, ela já sabe pesquisar, ela vai no microfone, ou seja, ela usa o ditado, né, para encontrar os desenhos que ela quer ver no YouTube, por exemplo. Ou seja, é mais do que a questão da ferramenta, mas é o pesquisador. Então, reaprender a pesquisar aqui é mais do que aprender truques, modificadores de pesquisa, de qualificadores de pesquisa, mas é a nossa mudança como pesquisadores. Nós temos uma geração preguiçosa e é uma geração que tem muitos recursos. Vou pensar assim que nós temos bibliotecas inteiras à nossa disposição. Se a gente for pensar há 30 anos atrás, o que era o conceito de um PDF, por exemplo, ou então as coletâneas e tudo mais que nós temos à nossa disposição, os vídeos, tutoriais, ideias, aulas, nós temos recursos infinitos à nossa disposição. Então, a grande questão e o grande desafio, e nós teremos cada vez mais, a inteligência artificial vai nos desafiar nisso. A questão não são os recursos, mas o pesquisador, a nossa postura, ou seja, o quanto nós nos preparamos e nos treinamos, né, para isso. Como é que você lida com os resultados? Como é que você lida com os resultados assim de um trabalho que ficou mediano, de um trabalho que não ficou bom? Ou seja, você desiste facilmente? Você desiste facilmente quando uma pesquisa está difícil? Você persiste, você é resiliente? Você é um pesquisador resiliente? Reaprender a pesquisar é uma mudança de postura, muito mais do que um aprendizado de recursos e ferramentas. Espero que essa videoaula ajude você a reaprender a pesquisar e pesquisar melhor, que você mude a sua postura como pesquisador, entenda a pesquisa como um investimento necessário, se dedique, seja resiliente, trabalhe muito, aprenda a divergir e a convergir, seja que você tenha uma caixa aí de bugigangas, de achados perdidos e de ideias diferentes e num primeiro momento até desconexas, mas a seu tempo seu cérebro vai poder fazer as conexões necessárias e cada vez sendo treinado mais e mais para poder dar a você os resultados que você precisa. Eu espero então ter ajudado você a se tornar um pesquisador melhor. Aquele abraço
Aquele abraço aqui do interior de São Paulo, Evandro Luiz Moreira, nesse vídeo aqui. Então, reaprenda a pesquisar e aprender a pesquisar melhor. Aquele abraço.